Quero saudar o povo de Deus em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero meditar com você hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós, em alguns momentos da nossa vida, e já vi muitas pessoas falarem a respeito de querer ouvir a voz de Deus. Pessoas que ficam até assim, extasiadas, boca aberta, quando alguém diz, olha, Deus falou comigo. E as pessoas dizem assim, como eu queria que Deus falasse comigo. Como eu queria ouvir a voz de Deus. E ficam assim admiradas com aquela situação. Mas, no entanto, para se ouvir a voz de Deus, é necessário apenas um tratar em nós mesmos. Não é um tratar de Deus querendo que nós ouçamos, mas é algo nosso do querer ouvir. Porque Deus fala comigo, Deus fala com você. O importante é que muitas vezes, e o de bom de se observar, é que na maioria das vezes que Deus está falando conosco, nós não queremos aceitar como seja Deus. Nós não aceitamos certos momentos porque estamos dentro de nós com os nossos corações já determinados com determinadas situações, já estamos assim propostos a certas situações que não aceitamos nada que seja contrário àquilo que nós já temos em nós mesmos e que nós acreditamos que é verdadeiro e que nós cremos que é assim e tem que ser assim e não pode mudar. Então Deus fala e nós dizemos, isso não é Deus, isso foi Ele que falou, isso foi ela que falou. E começamos a ouvir e trazer para nós como sendo a pessoa tal que está falando e não Deus. Nós vemos um exemplo muito grande quando o povo saiu ali do Egito e já se encontrando no deserto, Deus falava àquele povo através de Moisés. Moisés falava e era a voz de Deus falando para com o povo. Mas as pessoas, na sua grande maioria, não queriam aceitar, não aceitavam, não acreditavam que era Deus. E em alguns momentos chegava a dizer, e Deus fala através de você, e Deus não fala através de nós também? Porque o coração endurecido, um coração petrificado com os próprios conceitos, um coração que não aceita a mudança, normalmente e naturalmente não consegue ouvir a voz de Deus, porque o coração já está enrijecido, endurecido. E quando Moisés falava, eles em certos momentos queriam até apedrejar Moisés, e Deus se irava com isso, porque disse, sou eu que estou dizendo, não é Moisés. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, é Deus falando. E muitas vezes ouvimos e algumas pessoas se revoltam até, não aceitam isto, não querem compreender esta verdade e se revoltam e se constrangem com isso.
E quando Deus fala, eles até se afastam. Quantas pessoas não querem ouvir uma pregação de uma palavra? Quantas pessoas têm antipatia a crente? Quantas pessoas evitam até de entrar dentro de uma igreja para não ouvir a voz de Deus? Se escondem até de não querer ouvir Deus. Nós vemos isso em relação ao primeiro pecado, quando Adão pecou juntamente com Eva. Observe, está escrito em Gênesis 3, aleluia, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler aqui, para que nós venhamos tomar entendimento dessas verdades. A serpente era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isto, morreremos. Mas a serpente afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Aleluia. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aí continua. Mas eu quero só parar aqui. Observe que depois que a desobediência aconteceu, o homem começou a querer se afastar de Deus, se esconder de Deus. E é isso que acontece hoje. Jesus está chamando: ei, os momentos estão próximos, arrepende-te, te reconcilia com Deus, entrega a tua vida a Jesus. Mas as pessoas dizem o quê? Hoje não, amanhã talvez, depois. E assim vão protelando, afastados de Deus, já estão. Toda a humanidade está afastada de Deus. A única forma de se chegar novamente junto a Deus é através do Senhor Jesus Cristo, quando entregamos nossa vida a Ele. A serpente fez uma cilada, o homem caiu. Você vê que Eva comeu, não houve nada. Mas quando Adão comeu, aí sim, os olhos dos dois foram abertos. O pecado entrou no mundo através de Adão. Eva poderia ter comido toda a fruta, não ia fazer efeito nela. E nem em Adão. Mas se somente Adão tivesse comido, teria feito efeito, teria dado efeito sobre ela, como deu, e sobre toda a humanidade. Então nós entendemos, igreja, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a tendência da humanidade, das pessoas, é normalmente se afastar de Deus. Por quê? Por que as pessoas querem se afastar de Deus? Por causa do pecado. Querem permanecer no pecado. O pecado é atraente.
E as pessoas às vezes dizem assim, e nos seus pensamentos, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu começar a viver de acordo com a palavra de Deus, se eu começar a ouvir a voz de Deus, aleluia, ouvir a voz de Deus e colocar em prática, eu vou ter que perder tantas coisas boas. Algumas pessoas assim pensam. Vou perder de estar em uma balada, vou ter que deixar de sair da prostituição, vou ter que deixar a prostituição. O adultério, aquele tem a esposa tem o marido e assim mesmo sai com outra pessoa que não é o seu marido e ficam os dois ali juntos cometendo adultério, traição, mentiras. O solteiro, a solteira que contrai relacionamento com outra pessoa do sexo oposto, fornicação, pecado. Pessoas do mesmo sexo se abraçando, se beijando, se prostituindo com sexos do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e não querem deixar isto. Não pretendem deixar porque gostam. Sentem que o desejo de praticar da bebida, da droga, da covardia, do roubo, da criminalidade, são coisas no qual se sentem prisioneiros, aprisionados, que se sentem bem até, e muitos não querem deixar. E outros querem deixar, mas também não conseguem. E outros dizem, quando eu deixar tudo isso, eu vou entregar minha vida a Jesus. Mas o Senhor diz, olha, vem do jeito que estás. É cheio de pecado, é cheio do erro, que o Senhor vem para nos receber, para que Ele nos limpe, para que Ele nos purifique. Nós vemos pessoas que ouvem e se revoltam. Outros ouvem, aleluia, mas não dá crédito. Não dá crédito àquela palavra. Ouvem. Eu sei até que estou errado. Eu sei até que estou errada fazendo isso, mas eu vou continuar fazendo, que eu não consigo deixar. Não consigo parar. E assim vai vivendo a vida, ou seja, tanto o que não dá crédito como o que ouve e também não pratica, estou no mesmo barco, estou na desobediência, continua dessa forma. Ouvir a voz de Deus, as pessoas ouvem, mas o Senhor diz que ouvir e praticar se tornará prudente, se tornará uma pessoa sábia, se tornará uma pessoa que terá um relacionamento mais e mais íntimo com o Senhor. É quando se pratica a palavra, que a palavra de Deus ela é nos dada para nos transformar. Ela traz transformação para o nosso ser. É necessário que eu queira ser transformado. É necessário que você queira ser transformado, transformada, para que a palavra de Deus comece a trabalhar e mudar até as nossas vontades. Porque se alguém pratica qualquer ato e gosta, pratica e continuará praticando. Mas se deixar de gostar, já não tem mais o desejo, já não vai mais querer praticar. Porque não tem vontade. Quem bebe, bebe porque está com vontade. Sem vontade, não interessa. Alguém come um alimento gostoso e quando se sacia, pode colocar na frente dele tantos quantos mais, que ele não quer mais, porque ele já está saciado, porque ele não quer mais. Assim é a palavra de Deus. Quando nós começamos a dar ouvido, quando você começa a dar mais ouvido à palavra de Deus, e começa a querer trabalhar
para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Comece a trabalhar para que você comece a andar no caminho do Senhor. Comece a querer deixar de lado aquilo que é obstáculo a você ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus também vem ao teu encontro e te ajuda. Olha, em Gênesis 4:7, quando Caim ficou irado com seu irmão Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel. Observe o que é que acontece. Gênesis 4:7. Deus fala com Caim. Diz assim, olha: se bem fizeres, não é aceito, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha, sobre ele deves dominar. Caim não dominou. Caim não desejou dominar. Deus disse sobre o desejo de fazer o mal ao irmão, caberia a Caim de se arrepender, de se humilhar diante de Deus, de pedir ajuda a Deus, e aquele mal que estava dentro dele poderia ser arrancado fora. Mas, no entanto, ele preferiu fazer o mal, matar o irmão. Observemos, irmãos. Os dois colocaram e ofertaram ao Senhor. Uma ovelha, outro ofertou do manjar da terra. Todos os dois poderiam ser aceitos por Deus. Deus poderia aceitar a oferta dos dois, por que não? Deus só tem espaço para um? Não. Deus tem espaço para todos nós. Deus tem espaço para todos. Deus poderia ter aceitado a oferta de Caim e a oferta de Abel, com toda a tranquilidade, com todo o amor. Mas o que acontece é que o coração de Caim já era um coração contrário à vontade de Deus. Deus rejeitou a oferta e ele. Os dois. Não era só a oferta que estava sendo rejeitada. Eram os dois. E nós observando isso aqui, nós vemos que, vamos levar em conta que aconteceu, talvez, vamos levar em conta que eu não estava lá, na Bíblia não relata que Deus recebeu a oferta de Abel, pode ter descido fogo do céu e consumiu o holocausto, a oferta. E aquilo ali era um sinal de que Deus tinha aceitado. E sobre o de Caim não aconteceu nada, mas Deus falou diretamente a Caim. Quem recebeu mais não foi Abel, mas foi Caim, em ouvir a voz de Deus, em Deus falar diretamente com ele, a Deus falar no coração dele, dentro da alma dele. Mas mesmo Deus falando diretamente com ele, ele assim mesmo não aceitou ao falar direcionado a ele naquele momento. Não aceitou a voz de Deus no seu coração. Talvez, se fosse uma outra pessoa, talvez tivesse caído até em prantos, em choro, em arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, não há salvação. É necessário um arrependimento daquilo que nós fizemos, daquilo que estamos fazendo, daquilo que pratica-se diante de Deus e dizer como Davi: pequei contra o Senhor. E Davi tinha cometido nesse momento um adultério e um crime de morte. Mas o verdadeiro arrependimento trouxe perdão de seus pecados. Talvez você não tenha cometido tanto quanto Davi. Talvez você não se sinta nem tão pecador, tão pecadora como Davi. Mas não deixa de ser. Não deixamos de ser. Devemos estar nos arrependendo sim diante de Deus, dia após dia,
examinando como estamos andando, examinando o nosso proceder, examinando nossa honestidade. Honestidade não só em dinheiro, de pegar dinheiro de um ou de outro, de falcatruas, também isso, mas não somente isso, mas honestidade com nós mesmos, honestidade com o nosso amigo, o colega do trabalho, honestidade com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe. Ser honesto com nós mesmos. Será que é tão difícil assim? Será que é feio? Será que é ser honesto, ser correto, ser uma pessoa correta? É tão difícil? É desonesto ser certo? É ruim ser certo? Devemos sempre, irmãos, olhar para nós mesmos e buscar uma probabilidade, ou possibilidade, vamos levar assim, de que nós estamos errados. Será que eu estou realmente plenamente certo? Será que não posso estar errado na minha decisão, na minha escolha, no que eu estou fazendo, na maneira que eu estou agindo? É bom nós conferirmos com a palavra de Deus, porque tudo tem que ter o amor, porque até o certo sem amor não pode ser aceito por Deus. Alguém pode estar certo, mas não ter amor. Estou fazendo certo, mas estou fazendo com ira. Estou fazendo certo, mas estou fazendo com raiva. Estou fazendo certo, mas estou sendo intransigente. Estou fazendo certo, mas não me importa de que quem quer que seja que venha se prejudicar. E aí? Certo? Que seja certa, uma pessoa correta, mas com amor. O que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas transações comerciais, nos seus relacionamentos. Seja sincero, seja sincera, seja honesto, seja honesta. Não faça nada de subterfúgio. Aquilo que você pensar em fazer e que tem que ser escondido, não faça. Aquilo que você vai fazer e se alguém descobrir vai dar um problema sério, não faça. Não fale. Aí se alguém souber isso aqui, olha, não pode dizer a ninguém não, viu? Não faça. Se afaste. Sai de junto. Mude. Mude de vida. Mude de escolhas. Mude. Olha, Jesus, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 15, Jesus falou assim, olha, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Devemos levar em consideração que nós somos pessoas que estamos doentes, precisando de cura de Deus. Precisamos nos converter, voltar daquilo que eu fazia, daquilo que eu faço, parar de fazer, parar de agir com relação ao erro e se voltar para o Senhor e dizer, agora eu quero fazer somente como o Senhor manda, como o Senhor fala, como o Senhor quer. Porque fazendo assim, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra, nós começamos a limpar de dentro de nós. Porque aquilo que já foi feito, foi feito. Mas se você parar, se arrepender do que já foi feito
e começar a agir daqui para frente de uma nova forma, Deus te ajudará a você conseguir caminhar, andar, pensar, viver dessa nova forma. E aquele do passado, Deus perdoa, não cobrará mais. Ele diz que lança no mar do esquecimento. Olha, Deus dizer uma coisa dessa e Deus esquece de nada. Mas ele diz que lança no mar do esquecimento, ou seja, lanço em um lugar que nunca mais vou cobrar para vocês. Agora, se arrependa, reconheça que errou, reconheça que falhou e se esforce a não falhar mais, a não errar mais. Ah, mas quem é crente não pode errar? Claro que sim, que pode, porque ainda estamos nesse corpo pecaminoso, mas não deve-se sentir prazer na prática do pecado, mas sim arrependimento, pedir ajuda a Deus para não errar mais, para não praticar mais o erro, para ter força de dizer não a si mesmo. Jesus disse, olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, dizer não a mim mesmo. Mas como eu estou com vontade de tomar uma hoje, de encher a cara de cachaça. Mas eu digo para mim, não, não. Ah, que mulher passou ali, que desejo. Não, e não. E quando isso vai acontecendo, o próprio Espírito Santo vai dando forças, vai dando um novo ânimo, e a pessoa vai vencendo de glória em glória, vai crescendo na presença de Deus. E Deus vai fortalecendo a fé. E Deus vai dando um novo ânimo, nova maneira de pensar, nova criatura com nova maneira de pensar. O corpo é o mesmo, mas a mente, a alma, que é a mente, modificada, transformada de acordo com a vontade de Deus. E Deus chama de prudente todo aquele que ouve a palavra dele e pratica. Seja prudente, sejamos prudentes, nos esforcemos a sermos prudentes, porque só quem tem a ganhar somos nós. Só nós é que ganhamos com isso. Deus continua sendo Deus e nós vamos ser chamados de filhos de Deus, para estar com Ele eternamente, para vivermos com Ele por toda a eternidade, para aqui nessa terra termos a proteção dEle, termos o consolo, o conforto dEle. E importa o que venha a acontecer, estaremos com Jesus. Ah, como eu estou com medo desta pandemia. Pare com isso. Pare com isso. Olhe para o Senhor Jesus. Porque o que quer que venha a acontecer comigo ou com você, você está com o Senhor. Procure estar com Ele, para que seja o que vier que acontecer, você não ter medo. Você diz, não, estou com o Senhor, para a vida e para a morte, para a alegria e para a tristeza. Está com o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou orar por você. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe esse teu filho, a tua filha, meu Pai. Vem dando forças para teu filho, para ouvir esta palavra, para praticar a tua palavra em suas vidas, para que possam usufruir dos teus benefícios, das tuas bênçãos, para que possa, Pai, ultrapassar nesses dias maus, com firmeza no coração, com fé e com segurança, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.